A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. É com muito prazer que viemos aqui mais um dia anunciarmos a palavra do Senhor nesta maratona bíblica diária, aonde o Senhor se revela a nós através da sua palavra. São mensagens que edificam. Ficam conosco até o final deste vídeo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, adicione o sininho em todas, para toda vez que nós postarmos o vídeo, o YouTube automaticamente ele te envia a mensagem. Você sempre fica aí por dentro de todas as mensagens, conteúdos postados. Amém? Louvado seja Deus, né, pela sua vida que tem aí nos acompanhado. Então compartilhe essa mensagem. Deixa Deus te usar. Hoje nós vamos estudar sobre duas mulheres que fala aqui na palavra do Senhor. Nós vamos estudar sobre Raquel e Leia. Você já ouviu falar sobre Raquel e Leia? Tem um grande exemplo aí que você precisa saber. Muito importante para os nossos dias atuais. Aleluia, teremos vida permanente se estivermos no temor do Senhor e sempre agradecidos com aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor faz tudo perfeito. Somos imagem e semelhança do nosso Deus, amém? E eu quero aqui meditar com você. A palavra do Senhor está no livro de Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, que vai falar do encontro de Raquel com Jacó. Amém? Diz assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas as coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e minha carne. Ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de me servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva de Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã que veio ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre então a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda os outros 7 anos servireis comigo. Olha que passagem de aprendizado que nós temos aqui. Nós temos duas irmãs, né? Uma irmã chamada Raquel e outra chamada Leia. Raquel, diz a Bíblia, que foi a primeira mulher pastora de ovelhas na Bíblia, né?
Ela criava, cuidava das ovelhas de seu pai Labão. Era uma moça laboriosa, uma moça auxiliadora, uma moça trabalhadora. Nós vemos aqui que sua vida de ser pastora de ovelha não é fácil, e ela cumpria o seu papel muito bem. Nós demonstra aí, aleluia, que era verdadeiramente uma moça que trabalhava, né? Tinha cumprido aí o seu papel juntamente ao seu pai. E o seu pai também tinha uma outra filha chamada Leia, que era mais velha do que Raquel. Diz a Bíblia que Raquel era uma moça atraente, uma moça bela, a qual a princípio Jacó, quando viu Raquel, Jacó teve, vamos dizer, amor à primeira vista, né? Quando ele viu Raquel, que foi a primeira mulher que ele viu, ele já amou Raquel. E ele já falou, essa será minha mulher. Então ele vai para a casa do seu tio e pede para o seu tio que lhe dê ela por mulher. Mas para isso ele precisava trabalhar 7 anos para poder tê-la como mulher. Naquela época era o costume, aleluia, que primeiramente se dava às filhas mais velhas, depois vinha as menores. No caso, Raquel era menor. Labão não sabia dessa situação e foi enganado pelo seu próprio sogro, né? Que era Labão, seu tio. No caso, quando se passou 7 anos, Jacó, quando ele vai ali para a festa núpcia, né? De casamento, ele se depara ao amanhecer com Leia, a irmã de Raquel, não era Raquel. Aí ele chega ao seu tio Labão e fala assim, poxa vida, eu queria Raquel, o senhor me enganaste me dando Leia por mulher. Então Labão explica para ele, né, que agora ele deveria cumprir a semana com Leia e trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse possuir Raquel como esposa. Como Jacó amava Raquel, Jacó iria trabalhar o dobro por Raquel. Ele não via o tempo passar, mas ele ia lutar pelo grande amor da sua vida. Porém, agora nós vemos também que Leia, diz a Bíblia, que não era uma moça tão formosa quanto a irmã. Mas nós vamos agora entender as qualidades que Leia tinha e Raquel não tinha. Enquanto Raquel demonstrava uma beleza exterior, Leia demonstrava algo interior. Olha aqui, quando nós falamos de beleza, né, a beleza física, a beleza exterior, é somente aparência. É uma atração visível aos nossos olhos. Porém, as formas podem mudar, se destruir ao longo do tempo. Agora, quando nós falamos de uma beleza interior, é uma beleza que vem de dentro, que brota, não é? É algo que é algo permanente. É algo que, enquanto o externo lida com as formas visíveis e imutáveis, a beleza interior é algo que não muda. É algo que a pessoa carrega por longos anos de sua vida. E aquilo torna a pessoa uma pessoa de qualidade, né? Aleluia, glória a Deus. E nós vemos Salomão dizendo em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Nós podemos ver que Leia, pela sua inferioridade, que diz aqui no versículo 17, que Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Diz alguns historiadores, né, escritores, que Leia sofria de uma certa deficiência física, né, visual, chamada miopia. Então, dá-se a entender que a sua fisionomia não era comparada à fisionomia de sua irmã Raquel. E com isso, Leia sofria o descaso, muitas vezes ela sofria a incompreensão das pessoas, a falta de amor, a inferioridade, né, o complexo de inferioridade. Isso tem surgido muito nas nossas épocas, no tempo que nós temos vivido. Pessoas que não têm mais aquele autoestima por alguma situação que já viveu ou da situação que nasceu, a forma que nasceu,
a pessoa se sente inferior às outras, sabendo, como eu disse no começo, que Jesus, Deus, ele nos formou imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos algo em especial, não importa a sua cor, a sua raça, não importa a dificuldade que você tem. Aleluia, Jesus te escolheu do jeito que você é. Aleluia, e nós só temos que agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez. Para cada um, o Senhor dá a medida certa, porque o Senhor conhece o dia futuro, o dia de amanhã pertence a Ele. Louvado seja Deus. E nós vemos agora que Leia, ela se casa com Jacó, mas ela não se casa com Jacó porque ela quer se casar com Jacó. Ela não teve culpa alguma nessa situação. Ela foi casada com Jacó através de um fraude, né, que ela mesma não esperava, creio eu, e assim ela teve que cumprir o seu propósito antes de sua irmã Raquel. Primeiro se casava as primogênitas para depois se casar as mais novas, né? Visto que era assim naquele tempo que os pais que determinavam, né, com quem as suas filhas se casariam. Glória a Deus. E nós podemos ver que Leia, ela se torna agora uma moça desprezada por Jacó. Mas um ponto-chave que eu quero deixar aqui, ela é desprezada pelo homem, porém ela é amada por Deus. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus justo, que Ele nos ama independente daquilo que as pessoas pensam ou acham. O Senhor nos ama e quer bem. E com essa situação que Leia passa, Deus recompensa Leia. Ele recompensa essa deficiência física que ela tinha para ser agora uma mulher fértil, uma mulher fecunda, uma mulher que dá filhos. Diz a Bíblia que o Senhor abre a madre de Leia. No versículo 31 do capítulo 29 vai dizer: vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, né, passava por todas esses constrangimentos, né? O Senhor abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Quando se cumpre ali o tempo de Jacó com Raquel, Jacó se casa com Raquel, porém agora nós vemos que Raquel era estéril e Deus, ele concede a Leia o dom, a dádiva, né, vamos dizer assim, de gerar, de ter filhos. Olha que bênção, é aquilo que o Senhor faz para nós. Por mais que ela era desprezada, por mais que ela vivia numa situação de humilhação, mas agora ela se torna uma mulher preenchida, porque ela gera vidas. Louvado seja Deus. E ao passo que Raquel era estéril, nós vemos aqui Leia fecunda, né? Louvado seja Deus. Ela não tinha beleza física, porém ela tinha algo especial. Ela gerava e Deus ia abençoando Leia a cada dia mais. Até o ponto que Raquel, ela também queria gerar. Um certo dia, o filho de Leia, Rúben, ele foi ao campo e encontrou mandrágoras, né? Mandrágoras era uma planta que trazia fertilidade às mulheres, até as suas raízes era com o tronco num formato de um corpo humano. E nós vemos, aleluia, que essas mandrágoras Rúben traz do campo e ele leva a sua mãe, porque neste meio tempo Leia já tinha gerado vários filhos, né, para Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Tinha dado também a sua serva para gerar, aleluia, assim, dando sequência depois às 12 tribos de Israel. E nós vemos que Leia fala: eu quero continuar gerando. O prazer dela, a alegria dela se tornou em gerar filhos a Jacó. E quando Rúben vem com aquelas mandrágoras, né, a Raquel vê e fala assim: não, eu quero as mandrágoras, eu preciso gerar. Eu sou uma mulher infeliz porque eu não gero. Além de tudo isso, ela queria roubar, furtar, né? Ela invejou a sua irmã. Porém, o próprio Deus tinha permitido, era a permissão de Deus de serrar-lhe a madre.
e ela não poder gerar. E vendo Deus mais tarde que ela orava e ela pedia incansavelmente para que o Senhor abrisse a madre, o Senhor se lembra de Raquel também. E diz a palavra aqui no capítulo 30, versículo 22, que lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concedeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Ela teve José como filho, e ainda ela pediu ao Senhor que o Senhor viesse acrescentar a ela outro filho, que mais tarde nós vamos entender essa história melhor, entendeu? Glórias a Deus. E nós vemos aí que ela concedeu, então, a realização da sua maternidade, né? De ser mãe. Porém, Leia teve muitos privilégios. Diz a palavra que Leia, ela se torna mãe de Levi, que veio a ser a tribo sacerdotal de Israel, conforme está em Números 8, do 5 ao 26. E se tornou também mãe de Judá, que veio a ser a tribo messiânica do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual diz em Apocalipse 5:5, eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A descendência de Leia, do filho de Leia, de Judá, aleluia, permanece até hoje nos nossos dias. Ela foi privilegiada de ser, aleluia, descendente de Jesus Cristo, desta tribo de Judá. Louvado seja Deus, o nosso Salvador, aleluia, que hoje venceu por mim e por vocês. Se estamos de pé, graças à sua grande misericórdia pela nossa vida. Louvado seja Deus. Nós entendemos nessa luta de Raquel com Leia, havia aí uma disputa, né, de quem gerava mais. As servas iam gerando, Raquel gerou José, Raquel pediu a Deus que viesse gerar mais um filho, mas acontece algo nessa situação quando Jacó, ele quer ir embora da terra do seu sogro Labão, e ele pega suas mulheres, todos os seus pertences, porque diz a Bíblia que Deus abençoou muitíssimo a Jacó. Jacó foi um homem próspero, um homem que fazia voto com o Senhor, um homem que cumpria o seu voto ao Senhor, e Deus o honrou, Deus o abençoou. Deus escancarou as janelas dos céus para Jacó, porque aquele aleluia que promete não falha na nossa vida. Deus, ele é fiel e justo. Jacó tinha suas mulheres, Jacó teve seus filhos, os gados, tudo crescendo, aleluia, tudo abundante para a glória de Deus. E ele resolve sair de perto do seu sogro e agora viver a sua vida com a sua família. E quando ele sai, pega tudo que lhe pertencia e sai. Labão, seu sogro, ao chegar em casa, ele avista, né, que nada mais estava lá, suas filhas, tudo que pertencia a Jacó. E ele deu falta de algo. E essa falta eram os seus ídolos. E ele vai até Jacó. Ele segue rumo a Jacó para pedir a Jacó que Jacó viesse, né? Está ali devolvendo aquilo que lhe era seu. Eu acredito que Labão, ele começa aí com raiva, com fúria no coração. Porém, o próprio Deus dá uma visão a Labão, dizendo para Labão que não era para ele fazer nada com Jacó, porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Jacó tinha propósito com Deus e o Senhor tinha, aleluia, iria guardar ele, né, em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória. Louvado seja Deus. O Senhor acampa-se ao nosso redor, porque aquele que teme ao Senhor, aquele que se guarda diante dos propósitos de Deus, o Senhor guarda, o Senhor protege a sua vida, a sua casa, a sua família.
E quando eles se encontram, Labão simplesmente não faz nada. Ele fala para Jacó: Jacó, tudo bem que você vá, mas algo está faltando. Vocês roubaram, vocês furtaram os meus ídolos. Jacó fala assim: não, meu sogro, eu não furtei nada. O senhor pode revistar, pode procurar. Não está conosco os seus ídolos. E com quem o senhor achar que morra. Olha, a palavra, nós vejamos aqui que a palavra tem um grande poder sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então devemos vigiar, né? Quando nós pronunciamos algo. E essa palavra de Jacó, depois aconteceu na vida da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Raquel, ela tinha pego os ídolos de seu pai, tinha furtado os ídolos de seu pai, tinha escondido sobre si. Quando seu pai revistava, não achava, e ela falava que não ia se levantar do animal que ela estava, porque ela estava no momento de mulheres. E assim o seu pai não achou os ídolos e ali Raquel esconde isso, como se fosse um segredo oculto, porém errado, porque ela furtou. Além dela furtar, ela trouxe sobre ela mesma uma maldição, porque foi proferido através do seu esposo Jacó, que com quem estivesse, aquela pessoa será condenada à morte. E nós vemos mais à frente, aleluia, que cumpre-se essa palavra na vida de Raquel. Enquanto Leia, sendo uma mulher temente a Deus, uma mulher que vivia a favor do seu marido, que estava ali gerando filhos, aleluia, obedecendo às ordens, mesmo sendo humilhadas, ela teve uma vida feliz, viveu muitos e muitos anos. Raquel teve uma morte prematura. Diz a palavra de Deus, aleluia, que Raquel, ela foi sepultada. Está lá no capítulo 35, do 16 ao 19, que vai falar sobre morte de Raquel. Foi sepultada em um local improvisado, enquanto Leia, lá em Gênesis 49, 31, Leia morreu em ditosa velhice, foi honrada, sepultada no túmulo oficial dos patriarcas, né? A qual ali, onde foi enterrado Abraão, Sara, Isaac. Leia foi sepultada. Por mais que a sua vida foi difícil, ela lutou, aleluia, pela sua fidelidade para com Deus, pela sua fidelidade para com seu amigo, com seu esposo, né? Ela foi honrada, teve o final dela honrado por Deus. Por isso que eu disse no início, ela muitas vezes, ela deixou de ser honrada pelo homem, mas por Deus ela foi amada. Louvado seja Deus, não sei a condição que você está vivenciando hoje, a situação, aleluia, que muitas vezes te traz um descaso, te traz um complexo de inferioridade, mas nós devemos saber que Jesus Cristo, ele se compadece de nós, ele tem uma nova história, um novo caminho, um novo rumo. Às vezes você pode pensar, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não aceite. Não aceite palavras de derrota sobre a sua vida. Você que vai fazer a sua vida, aleluia, louvado seja Deus, a ser uma vida fértil, a ser uma vida frutífera. Aonde você chegar, você venha gerar alegria para aqueles que te ouvem. Louvado seja Deus. Não importa, mas estão falando, estão pensando, deixam pensar o que quiserem, deixam falar o que quiserem. O seu objetivo é: eu agrado a Deus acima de todas as coisas. Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículo 30, para a sua meditação final, né? Vamos ler aqui Provérbios, eu quero ler com você.
porque essa palavra também aqui é forte e Deus vai falar, aleluia, com você através desta palavra. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glórias a Deus. A mulher que teme a Deus, a mulher que honra a Deus em tudo na sua vida, essa sim será louvada. Não é o que aparenta ser, mas é aquilo que vem de dentro, é aquilo que floresce da sua vivência, da sua vida, do seu temor de Deus. Louvado seja Deus, vai demonstrar a cada dia, aleluia, aquilo que você é verdadeiramente e a mudança de história que Deus tem para você. Eu profetizo sobre a tua vida, você que está ao alcance da minha voz, haverá mudança, haverá transformação. Aquilo que para você pensava que estava tudo acabado, tudo arruinado, o Senhor diz, Ele traz novidade de vida. Aleluia, receba essa mensagem como uma palavra profética sobre você. Como eu disse no início desta mensagem, estamos aí nesta maratona bíblica, aleluia, e grandes coisas o Senhor tem se revelado a nós a cada dia. Eu quero aqui fazer essa oração final, que Deus possa te alcançar onde você estiver. Creia no milagre, creia no propósito que o Senhor tem para você a cada dia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos ao Senhor, mediante a tua palavra que foi lida, estamos aqui refletindo, pedimos ao Senhor a bênção sobre esta casa, sobre esta família. Jesus, eu não sei quanto que tem chorado, quanto que tem padecido, quantas afrontas que tem enfrentado, mas tu és um Deus justo e fiel. O Senhor entrará com justiça, o Senhor fará, meu Pai, algo grande a realizar e muitos contemplarão aquilo que o Senhor irá fazer, meu Pai amado. Jesus, eu te peço neste momento, abençoa, Senhor, traga agora um resplandecer, uma alegria notória, que muitas vezes a pessoa chorou, mas chorou por tanto tempo, mas diz a tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Traga alegria abundante, Pai amado. Aleluia. Tira toda a obscuridade. Tira tudo que afrontava, todas as palavras negativas, toda palavra de maldição, de afronta, seja repreendido em nome de Jesus e que haja mudança de história e transformação. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Chegamos aí ao fim. Toda semana nós temos aí um vídeo novo, uma palavra de meditação. Que Deus continue abençoando a tua vida. Deixa aí um joinha no final desse vídeo que gostou, que nos ajuda muito aí no nosso canal, amém? Compartilhe, deixa Deus te usar, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém?